bem? Saúde em dia no ar. O assunto de hoje é super interessante e foi sugestão de um dos nossos pacientes. Vamos conversar sobre os protetores bucais para a prática de esporte. Você sabia que a principal finalidade do protetor bucal não é proteger a boca? O fato dele ser colocado na boca faz com que os leigos em odontologia achem que sua finalidade seja a proteção da boca, dos lábios, dentes e gengiva, mas não é só para isso que ele serve. Atualmente, as finalidades principais dos modernos protetores bucais são ajudar a evitar lesões no cérebro, na ATM, que é a articulação temporomandibular, evitar a ter fraturas na mandíbula e formação de hérnia na coluna cervical. O primeiro protetor bucal surgiu em 1902 em Londres. Ele já tinha várias características consideradas fundamentais hoje, pois era feito com um bom material, sob medida e colocado na arcada dentária que mais se projeta. Agora, um dado super interessante. Geralmente, um boxeador que não está utilizando seu protetor é mais facilmente nocauteado e fica mais suscetível aos 4 tipos de lesões que citei. Quais são elas? São as lesões cerebrais, as lesões no cérebro, na ATM, que é essa articulação aqui da mandíbula, que chama articulação temporomandibular, e fraturas no osso da mandíbula, além de lesões na coluna cervical. As consequências desses 4 tipos de lesões não se resumem a um eventual nocaute. Frequentemente, elas produzem sequelas que duram a vida inteira e as lesões cerebrais e cervicais podem até resultar em morte. Bom, as lesões no cérebro e na ATM, que é a articulação temporomandibular, resultam do fato de que a força de um impacto no queixo faz com que o côndilo da mandíbula bata violentamente na delicada estrutura da fossa glenoide, que é essa cavidade onde o côndilo se encaixa. E ela está na base do cérebro, muito próxima dos nervos e dos vasos do cérebro. Ou seja, o impacto que tem a direção e forças capazes de fazer com que a mandíbula bata na fossa glenoide poderá produzir danos neurológicos e circulatórios, provocando sintomas menores que podem durar a vida inteira, como dores de cabeça, dificuldade de mastigar, vertigens ou até a morte. Não menos importante é a chamada síndrome do segundo impacto. Ela corresponde à sequência de impactos ou golpes em mais de uma luta, e cujos efeitos fazem progredir as lesões nos nervos e vasos até o instante em que elas resultam em acidente de grande ou de fatal gravidade. É importante salientar que nem todo golpe forte no queixo pode provocar os tipos de lesões que falamos. Pode haver somente quebra de dentes e danos nas gengivas e lábios. Agora vamos falar dos protetores bucais. Um protetor bucal é um aparelho que se encaixa nos dentes para proteger a pessoa de qualquer tipo de impacto. Ele tem a função de amortecer e distribuir as forças que incidem sobre os dentes e mucosas, reduzindo também as injúrias na cabeça e no pescoço. Os protetores bucais eles devem ser usados sempre que a pessoa participa de atividades esportivas que envolvam possibilidade de quedas, contatos físicos bruscos ou choques com objetos, como no futebol, no basquete, beisebol, no hóquei, skate, ginástica, no ciclismo ou qualquer atividade que possa produzir ferimentos na área da boca. Os protetores bucais geralmente cobrem os dentes superiores. Se você estiver usando o aparelho ou prótese dentária na arcada inferior, é provável que a gente sugira para você o uso de protetor bucal nos dentes inferiores também. Independentemente do tipo, todo protetor bucal deve ser flexível, resistente à ruptura e cômodo de usar. Deve também adaptar-se na sua boca de forma a não restringir a sua fala nem a sua respiração. Então, que tipo de protetor bucal você deve adquirir? Hoje temos uma enorme quantidade de tipos de protetores, mas infelizmente estima-se que mais de 90% dos protetores são de qualidade tão ruim que seu uso é um perigo. Existem basicamente 3 tipos de protetores bucais, que são o pré-fabricado, o termoplástico e o personalizado. Os protetores bucais pré-fabricados, como este aqui, eles são de látex ou de cloreto de polivinil e geralmente eles têm 3 tamanhos, pequeno, médio e grande, e são prontos para uso.
Porém, observou-se que eles impedem ou dificultam tanto a fala quanto a respiração. Muitas vezes eles não se ajustam bem aos dentes e não há evidências científicas de que eles possam redistribuir as forças de impacto. Já o protetor bucal termoplástico, que é esse aqui, ele é um protetor bucal feito de silicone deformável pelo calor. Ele é vendido em lojas de material esportivo e é encontrado em tamanho único. Eles são mais confortáveis que os protetores bucais pré-fabricados. A sua personalização é feita mordendo depois de aquecido. O ajuste, contudo, ele é precário e a espessura do protetor tende a afinar exatamente nas partes onde deveria ficar mais reforçado. Esse aparelho ele dá uma falsa sensação de segurança, pois não se adapta perfeitamente à boca. Apesar de serem 90% dos protetores vendidos, eles não são os ideais. Já o protetor bucal personalizado, ele é um aparelho bem mais sofisticado e elaborado pelo cirurgião dentista. Trata-se de uma placa de EVA, que é o etileno vinil acetato, prensada sobre o modelo de gesso do atleta. Por eles serem feitos sob medida, eles são extremamente confortáveis e oferecem excelente proteção, comprovada cientificamente, o que é mais importante. Para fazê-lo, o dentista fará um molde dos seus dentes e construirá o protetor bucal em cima do seu molde. A maioria dos atletas preferem esse tipo de protetor pelo conforto que ele proporciona. Não atrapalha a fala e nem a respiração e é o mais indicado para a prática segura do esporte. Eles são personalizados para cada pessoa e também para cada tipo de esporte, ou seja, ele pode ser leve, médio ou pesado. O protetor bucal personalizado leve é indicado para esportes de contato de pequeno impacto ou que utilizam capacetes de proteção. Então, ele está indicado para academia, caminhada, corrida, ciclismo, hipismo, futebol, vôlei, handball. Ele tem mais ou menos de 1,5 mm a 3 mm de espessura. Já o protetor bucal personalizado médio, ele é indicado para esportes de médio impacto, como judô, basquete, beisebol, motocross, skate, patins. Ele tem de 3 a 5 mm de espessura. E o protetor bucal personalizado pesado é indicado para esportes de contato que necessitam de proteção extrema, em que a força do impacto incide diretamente sobre a face, como na luta livre, no boxe, no vale-tudo, no karatê. Ele tem 6 mm de espessura, mais ou menos. A borracha e o silicone, eles são materiais que usávamos no passado. Hoje optamos pelo EVA, pois trata-se de um material plástico com excelente capacidade de dissipar a força de impactos, em vez de se limitar a transmiti-la, como fazem os materiais mais baratos. E também porque permite um molde perfeito. Trata-se do melhor material usado atualmente em protetores. E isso tem importância decisiva na proteção do esportista. Vou mostrar para vocês agora a diferença que faz estar usando um protetor ideal de EVA e não estar usando o protetor. Aqui a gente pode ver que com a força do impacto, o protetor de EVA ele diminui enormemente o impacto no cérebro e na articulação, aumentando demais a proteção do esportista. E qual a durabilidade de um protetor bucal? Isso é muito variável, mas em média o ideal seria trocar seu protetor bucal quando você notar algum desgaste, pois o coeficiente de proteção se reduz nessas situações. É importante que os adolescentes troquem seus protetores com uma certa frequência, porque tanto a boca quanto os dentes estão em fase de crescimento nessa idade. Agora você que pratica esportes já sabe como se proteger corretamente. Se quiser fazer seu protetor bucal personalizado, agende uma consulta com a gente. Nossos telefones são 12 3624 7828 ou 15 3522 1094. Também visite nosso site, que é www.ustincorreia.com.br. Tchau, tchau, até o próximo programa e não se esqueça, esporte é fundamental para uma vida mais saudável.